Pega a sua Bíblia aí, querido, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo número 8. Hoje nós vamos falar sobre a segunda igreja do Apocalipse, a igreja de Esmirna. Enquanto eu preparava essa mensagem, estava ali querendo chorar no escritório, porque é uma igreja que tem um diferencial, e não é diferente do que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? Capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo de número 8. Nós vamos até o 11, tá, Elber? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas dessas coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Toma o seu assento em nome de Jesus Cristo. Como eu disse domingo passado, nós não estamos falando agora ao mesmo tempo, a mesma figura de tempo para todas as igrejas, porque João, usado por Deus aqui, ele tem essa revelação, e nós estamos falando de tempos diferentes da igreja, e por momentos diferentes que a igreja passou. Preste atenção em algo. Nós, como cristãos, e talvez por frequentarmos os cultos, por nos encontrarmos nos cultos, não quer dizer que nós estamos passando a mesma coisa. Não quer dizer que aquele momento que eu estou vivendo é o mesmo momento do meu irmão. Não quer dizer que aquilo que eu estou talvez preocupado não é o mesmo que está preocupando o meu irmão. E há uma grande confusão em achar que nós vamos viver as mesmas coisas. Há uma grande confusão em achar que nós vamos passar pelo mesmo teste do tempo, e isso não é uma verdade. E Esmirna é uma igreja que vive um tempo complicado na terra. Esmirna é uma igreja que vive um tempo muito tenebroso na terra. É uma igreja que é situada mais ou menos no ano 200 ao 300 depois de Cristo. Esmirna, traduzido, quer dizer mirra ou amargura. Uma cidade conhecida também por ser muito famosa, mas principalmente pela produção de mirra. Mirra, para quem não sabe, vem de uma árvore, e essa árvore é amassada, e dela sai o caldo que é a mirra. Quem lembra muito bem da história de Esther? Esther precisou tomar banho de mirra, e lá aquelas garotas separadas pelo rei precisavam tomar mirra. Alguns dizem que o gosto é horrível, mas eu fui estudar e percebi que mirra também tinha uma importância muito grande, como remédio, como anti-inflamatório, como um bom xarope contra a gripe. Mas tinha uma função que era muito usada lá em Esmirna, para embalsamar corpos. Talvez o nosso formal de hoje.
Mas essa igreja, ela está envolvida em um cenário muito complexo da história. Esmirna era uma cidade muito fiel ao reinado de Roma. Mesmo antes de Roma se tornar uma potência muito grande para aquela nação, para aquele momento, eles já apoiavam todo o direcionamento que vinha de Roma. Porque agora Roma é uma potência muito grande e eles estão endeusando agora toda a orientação que vem do rei de Roma. Na palavra de Deus não há um direcionamento, algo específico de quem criou essa igreja, ou quem fundou essa igreja. O que nós podemos entender no livro de Atos é que Paulo ele vai até a Ásia, e essa igreja é pertencente a uma parte da Ásia. Então Paulo entrega 2 anos da sua vida lá, para que o evangelho fosse pregado. O texto vai dizer o seguinte, que esse evangelho agora é pregado a todos que moram ali. Agora, o que eu posso dizer desse momento em que o anjo diz, em que João diz, a igreja onde há palavras pesadas agora, aonde há declaração até de morte. E há uma igualdade nos tempos, e há uma semelhança de tempos com nossos dias atuais. Muitas pessoas estão dizendo o seguinte: a igreja está passando por perseguição. A igreja no Brasil, não. Posso até causar uns problemas com aquilo que eu vou falar, mas a igreja brasileira ainda não passa por perseguição. Nós temos problemas envolvendo a igreja. Nós temos problemas em que aquilo que nós falamos hoje é gerado agora uma discriminação. Talvez eu não possa falar sobre escolha sexual. Talvez eu não possa falar sobre uma pessoa que traiu seu marido e agora quer casar de novo, e casou de novo e traiu de novo. Eu não posso falar porque eu gero um problema. Porque toda vez que eu vou combater o pecado, eu gero um problema. E é muito interessante isso, que as pessoas nunca querem ouvir aquilo que vai confrontar o seu erro, mas elas querem ouvir aquilo que vai apalpar o ego para se manter o erro. Só que Esmirna agora, para um cristão, é um ambiente muito hostil e um ambiente muito perigoso. Era uma igreja composta na sua maioria por escravos, que não tinham o direito mais de ir e vir, mas estavam vendidos. A sua liberdade era vendida. Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes você vende a sua liberdade. Muitas vezes você acaba entregando a sua liberdade para aquilo que vai te consumir. Porque muita gente não consegue largar do vício, porque hoje é um escravo do vício. Porque muita gente não consegue largar a promiscuidade, porque é um escravo da promiscuidade. Porque muita gente não consegue mais ficar sem assistir um filme pornográfico, porque está escravo daquele tipo de filme. E quando isso é confrontado, quando isso é colocado em xeque, quando isso é colocado à frente, muitas vezes quem é escravo não se sente em momento de largar a sua escravidão, não quer abrir mão, porque o pecado é bom, o pecado é gostoso. Só que nós esquecemos que uma hora esse pecado vai ser cobrado. Como o cartão de crédito, nós usamos, mas uma hora a fatura chega. Para uns chega com uma folha, para outros chegam com 10 folhas, mas ela chega. O que foi, Otávio? Só que também tinham naquele momento não só os escravos que buscavam a Deus, mas tinham os cristãos que eram livres, mas decidiram buscar a Deus. Só que naquele momento esses cristãos por Roma tinham seus bens confiscados. Imagina você hoje em um momento de perseguição da igreja, você se declara cristão. Eu sou cristão, eu sou filho do Deus vivo, e agora não há nada que me faça desistir de seguir a vontade de Deus. O governo manda alguém na sua casa e fala: tire essa pessoa de lá, porque a partir de agora o que ele tem já não é mais dele, só porque ele quer ser cristão. Essa igreja vivia isso.
Foi um momento tão pesado da perseguição da igreja, que havia muitas mortes. Esses cristãos tinham seus bens confiscados, meu Deus, e eles eram levados para a prisão de Roma, e lá na prisão de Roma, eles morriam com fome, com infecção, e muitas vezes morriam até de medo. Mas havia uma coisa que é muito interessante para essa igreja: eles podiam estar presos injustamente, eles podiam estar tristes, com fome, doentes, mas eles diziam: eu não abro mão da salvação, eu não abro mão do meu Senhor. Deixa eu falar algo para você: por muitos que entregaram a sua vida, que foram mártires na fé, que entregaram o seu sangue para que nós conhecêssemos essa palavra, não desistiram de carregar o nome de Cristo. E por que muitas vezes nós desistimos? Por muito pouco nós abrimos mão. Eu dizia a uma pessoa essa semana que a maior complicação do homem hoje é viver o pecado premeditado. Eu vou fazer, Deus me perdoa, meu. Eu vou fazer, porque eu já tenho perdão garantido. Cuidado, porque o que está em jogo é uma vida pós-morte, e a Bíblia diz que é uma vida eterna. A Bíblia diz que é uma vida que lá, para quem escolher o lado certo da moeda, não vai ter mais sofrimento. Olha que lindo. Não vai ter mais ranger de dentes. Uma pessoa me perguntou uma vez: pastor, será que nós vamos lembrar das pessoas lá no céu? Eu falei para ele assim: olha, o meu pensamento é não. Ele falou: por que nós vamos lembrar? Eu falei: porque muitas pessoas nos fizeram sofrer, e lá no céu não vai ter sofrimento. Só que é para aquele que permanecer firme até o fim. Primeira coisa que essa igreja nos ensina: a aparência pode nos enganar. A aparência pode nos enganar. Nós fomos fazer uma visita hoje, e o casal, no momento da conversa, disse assim: olha, nós podemos fazer qualquer coisa diante de vocês, mas é na intimidade que nós somos quem nós somos realmente. E eles disseram assim: dá para perceber como vocês têm verdade nisso, porque é só olhar para a família de vocês. Uau! As aparências podem nos enganar. Muitas pessoas mostram uma fachada de pessoas fortes, de pessoas firmes, estabelecidas diante dos olhos do mundo, porque diante dos olhos divinos não passam de pessoas caídas. Tem pessoas que aparentam estar totalmente bem encaminhado, estou feliz, mas quando chegam em casa não conseguem sequer fechar os olhos, porque só há tristeza, só há angústia, só há sofrimento, porque quer viver uma vida de aparência. Lembro-me de uma pessoa que fazia as unhas com a minha mãe. Uma senhora muito simples, morava em uma comunidade próxima à casa dos meus pais, e ela trabalhava há mais de 30 anos, se eu não me engano, em uma casa de família, em um condomínio de alto padrão. E ela disse para minha mãe assim: olha, Lloyd, eu fui mandada embora, mas eu continuo trabalhando. A minha mãe falou: mas por que você continua trabalhando? Ela disse: porque a pessoa que me contratou hoje não tem condição mais de pagar o meu salário, come farinha, mas não abre mão da casa gigante que ela tem de luxo. De que vale isso? De que vale viver de aparência? De que vale viver ostentando alguma coisa que nós não somos? Agora tem outros que vivem de uma forma humilde. Tem gente que acha que ser humilde é ser pobre. Não, humildade é você talvez ter alguma coisa, mas o que você tem não vai te diferenciar das outras pessoas. Aquilo que você carrega não vai te diferenciar das outras pessoas. A Hebreus disse assim: olha, que ele veio à terra. Ele não se usurpou em ser Deus.
Uma vez um irmão disse o seguinte: arruma a pilha para mim aqui. Uma vez o irmão disse: ai, Jesus só passou tudo o que passou porque Ele era Deus. Ei, você não lê Bíblia. Ser humilde não é talvez usar uma roupa rasgada. Ser humilde talvez não é usar o chinelo havaiana com 15 pregos para não soltar o troço. Ser humilde é você entender que você pode ter alguma coisa, mas aquilo não vai te levar para o céu, porque a única coisa que vai te levar para o céu é uma palavra que na verdade transforma e nos salva. Olha o que Mateus 23, 27 diz. Coloca lá, Elber. Mateus 23, 27 e 28. Ligou? Ó hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Você vai no cemitério. Uma vez eu parei na frente do cemitério da Consolação. Você vê aqueles túmulos lindos e maravilhosos, caríssimos, mas por dentro só tem podridão. Por dentro só tem o que não presta, só os restos. E muitas vezes nós caminhamos assim. Para não demonstrar as nossas fraquezas, para não demonstrar que precisamos de ajuda. Você já prestou atenção que Jesus estava carregando uma cruz? Ele não mais suportava caminhar, e no meio da multidão puxaram um homem e disseram para ele: ajuda Jesus a carregar a cruz. Aquele homem não tinha nada a ver com a história. Aquele homem não estava sobre ele os nossos pecados, mas aquele homem pegou a cruz e começou a caminhar, ajudando Jesus a levar os meus e os seus pecados. Se o próprio Jesus necessitou ser ajudado, quem somos nós para negar ajuda? Se o próprio Jesus necessitou de apoio no momento mais difícil da sua história, quem somos nós para dizer: eu não preciso de ninguém, eu não quero? Ei, eu vou te dizer algo, querido. Ele disse assim: eu vou subir, mas eu vou enviar que é aquele que vai consolar, que vai ensinar, que vai dirigir os seus caminhos. É esse Espírito Santo que está disponível para te ajudar, para te direcionar e dizer: calma que vai dar certo, calma que você vai conseguir, calma que você vai alcançar. Eu me lembro de quando eu tive problemas de identidade. Ninguém me compreendia. E através do Espírito Santo eu precisei lutar contra isso. Sabe o que é, querido? Você ir para a sua casa, estar rodeado de pessoas e achar que ninguém gosta de você. Isso é a pior coisa que tem para um ser humano. Você estar rodeado de pessoas e parece que ninguém ama você. Aí a gente precisa criar um personagem para caminhar com as pessoas. A gente precisa criar quem nós somos para caminhar com as pessoas. Na igreja de Esmina, Jesus estava dizendo, olha lá no versículo 9 do capítulo 2: eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza. Mas olha o que Jesus está dizendo:
mas tu és rico. Quero profetizar algo sobre a sua vida hoje. Deus conhece quem você é. Ele conhece as tuas obras. Ele sabe a tribulação que você está passando hoje. Talvez a sua pobreza não é financeira, mas a sua pobreza é de espírito, é de identidade. Mas se você está nele, você é rico. Então não vou ter pensamentos diminutivos. Eu vou olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu talvez, pelo meu físico, para aquilo que eu estou passando, parece que não vou alcançar, mas eu sei que o Senhor está comigo para qualquer situação. Pare de comparar a sua essência com a aparência dos outros. Pare de comparar a sua essência com a aparência dos outros. Às vezes a gente está bem, e quem nunca passou por isso? Estamos bem no momento maravilhoso da nossa vida, Deus falando com a gente, tudo acontecendo, tudo se movimentando, mas passa alguém do lado e você fala: ih, está melhor do que eu, hein? E na verdade é um sepulcro caiado. A gente quer comparar a nossa essência com a aparência do irmão. A gente quer comparar aquilo que já estamos vivendo, porque achamos que o irmão está melhor do que eu, que a pessoa no trabalho está melhor que eu, que o familiar está melhor que eu. Nós dissemos, né, nessa visita hoje, nós não podemos ter muita coisa, mas o que nós temos dentro do nosso lar já vale por tudo. Posso sonhar com muitas coisas, encontrar talvez algumas dificuldades para alcançar, mas o que eu vivo na minha casa, eu não troco por nada. Por que você está comparando a sua vida com a dos outros? Aquele povo de Esmirna podia comparar a tribulação que eles estavam vivendo com aquele povo que vivia bem, porque a história diz que Esmirna era uma cidade riquíssima, tinha altos palácios, era uma cidade onde havia muito turismo, então era uma cidade sempre lotada, dava para se ganhar muito dinheiro, mas havia um povo que escolheu não viver de aparência, talvez sofrer a tribulação, sofrer a perseguição, mas compreender que aquilo que enchia o coração de cada um deles. Às vezes você pode estar escolhendo aquilo que está enchendo os teus olhos e perdendo aquilo que vai te levar para o céu. Você pode estar escolhendo aquilo que está levando a sua alma para o inferno e esquecendo que aquilo que vai te levar e te conduzir à vida eterna é muito mais valioso. Não tem preço que pague. Esmirna era uma igreja que não temia. Esmirna é comparada ao sacrifício de Jesus, porque ele foi humilhado e foi ferido. Uma igreja mesmo pressionada, atribulada por Satanás, ela soube se manter firme em Jesus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nenhuma tribulação é desculpa para você decidir pecar. Nenhuma tribulação é desculpa para escolher o pecado. Nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade é vitamina para dar alimento à nossa carne. Eu fiz isso porque eu estava assim. Eu estava num dia tão triste. Como dizem na minha época, eu estava de fossa. Eu estava magoada. Por isso que aconteceu esse erro. Satanás não brinca. Satanás ele é estratégico. E quando você demonstra a sua falha, principalmente para encobrir pecado, é aí que ele vai acusar. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim que ela se embebedou porque estava com problema em casa. Perdeu o casamento porque estava com problema em casa. A pastora disse algo para mim hoje quando a gente estava se arrumando. E ela falou: amor,
nós precisamos estar atentos a qualquer situação na nossa vida. Porque uma simples briga de um casal pode resultar em uma separação. Por quê? A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para derrubar e destruir alguém. E eu vejo nessa igreja que não há nenhum tipo de desculpa, não há nenhum tipo de argumento. Porque sabe o que acontece com eles? Eles morrem por amor a Jesus. Não é uma morte como nós ensinamos hoje, uma morte espiritual, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas é uma morte interna. É uma igreja que morre fisicamente por amor de Jesus. Eles estão nos dizendo o seguinte: estar em Cristo Jesus não nos retira das tribulações. Tem gente que quer vir para a igreja, quer conhecer Jesus, quer aceitar Jesus e fala: não, agora aceitei Jesus, não vou ter problema. Igual um dia a irmã disse, aceitou Jesus, começou a viver e tal. Aí ela falou: não vou mais não, porque depois que eu retornei para a igreja, meus problemas triplicaram. Deixa eu te explicar isso. Aceitar Jesus, estar em Jesus, não quer dizer que Ele vai nos tirar dos problemas, porque se Ele fizer isso vai ser injusto. Porque como nós vamos aprender alguma coisa? Como um filho é educado se não for através do erro? Como um casal não pode crescer se não for através de um erro para se chegar a um conserto, a um consentimento? Olha o que a Bíblia diz em João 16:33. Abre lá, Elber. João 16:33. Já abriu? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode estar cheio de aflição, mas Jesus está dizendo assim: olha, eu consegui vencer, você também vai vencer, porque eu venci. Então não importa como está a sua estrutura emocional, não importa como está o meio da tua família hoje, Ele está dizendo: olha, para que em mim tenhas paz. Vocês vão ter aflições, mas não se preocupem, porque eu venci o mundo. Olha, muitos podem achar assim: Ele foi Deus em carne, mas Ele precisou ser tentado para nos mostrar que nós podemos sim, nós conseguimos sim. Nós vamos avançar, sim. Nós vamos viver alegria, sim. Nós vamos viver o que Ele tem para nós, sim. Quem conhece isso? Jesus, Ele ia sempre à casa de Lázaro. Quem já percebeu o seguinte? Jesus nunca fez nenhum milagre na casa de Lázaro. Jesus não ia para a casa de Lázaro para realizar milagres. Jesus ia para a casa de Lázaro para ter descanso, para estar entre amigos. E a Bíblia vai dizer que Lázaro era amigo, Jesus também amigo de Lázaro. E o texto em específico no livro de João vai dizer que ele vai à casa de Lázaro, tem tempos de comunhão para ele. A família, as irmãs de Lázaro cozinha para Jesus, e Jesus fica um tempo ali, imagino, conversa bastante, descansa um pouco e vai embora para a sua rotina novamente. Mas um certo dia, Lázaro fica doente, muito mal. Aí a sua irmã manda uma mensagem para Jesus: olha, Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. Traduzindo, Jesus volta aqui para curar ele, porque ele está doente. Jesus não volta. Jesus não vai até a casa de Lázaro para curar. Lázaro morre. Eles ficam preocupados e uma delas diz assim: olha, se ele tivesse vindo aqui, talvez ele estaria vivo, talvez ele estaria entre nós já, mas ele não veio. Nós fazemos a mesma coisa. Nós passamos pela tribulação e achamos que Jesus não esteve conosco ou não vai estar conosco. Jesus com seus discípulos, uma hora ele fala: opa,
Betânia, se não me engano é isso, né? Jesus fala, vamos a Betânia, a casa de Lázaro. O discípulo fala, pô Jesus, agora cara, 4 dias depois, já está até fedendo aquele cara lá, não tem o que fazer mais. Jesus diz, nós vamos a Betânia. Quando Jesus chega lá, as suas irmãs de Lázaro chegam e falam, Jesus, poxa Jesus, quando foi para o Senhor vir comer, estou conjecturando, tá irmão, não está na Bíblia isso, mas vamos imaginar, porque a gente também tem amigo. Imagina Jesus, as irmãs falam, Jesus, poxa, você veio comer aqui, trouxe 12 caras aí, eu fiz comida para os 12, tal, nós tivemos tempo de comunhão, mas quando a gente mais precisou, o Senhor não veio. Ele diz, calma, Lázaro está morto. Não, vamos até o túmulo. Quando chegam na frente do túmulo, tiram a pedra. O texto diz que o cheiro era demais, era horrível. 4 dias já. Jesus só chama o amigo e diz, Lázaro, vem para fora. O que acontece? O texto é bem específico, dizer que quando Lázaro sai, ele sai todo amarrado, igual uma múmia, porque ele já estava com mirra, embalsamado já. Mas imagina a alegria de suas irmãs em ver o seu irmão morto há 4 dias, saindo daquele estado para dizer, eu estou vivo, porque o meu amigo chegou até aqui e me fez reviver. Sabe o que eu quero te ensinar com isso? Hoje pode parecer que o que você está vivendo está há 4 dias, está fedendo, está complicado, está horrível a situação, mas Jesus, através dessa palavra, manda eu dizer para você hoje, Ele está a caminho da tua situação, Ele está a caminho da tua casa, da tua família, para dizer assim, olha, o que você precisa, é hora de vir para fora, aleluia. Pode parecer que Ele não vem, pode parecer que Ele não está ali, a tribulação pode gerar a morte dos nossos sonhos. Já pensou nisso? A morte daquilo que a gente mais almeja. Mas Jesus vem para trazer vida de novo àquilo que morreu. Todo deserto um dia acaba. Toda morte um dia gera vida. Toda sequidão um dia haverá uma nascente. Uma vez uma pessoa que eu conheço disse o seguinte, a escola não é eterna. Você vê os adolescentes aí, eu lembro do Breno. E aí Breno, vai para a escola já? Pastor, tem que ir, né? Você conversa com um adolescente mais novo que o Breno, vai para a escola? Vou fazer essa coisa chata. Lembro que a Lavínia uma vez, né? E a Lavínia vai estudar, ai pastor, tem que estudar, né? Mas não é eterno, uma hora acaba. E assim também são as nossas dificuldades, assim também são as tribulações em que passamos, as lutas em que somos inseridos. Quanto mais duro o processo, melhor é o nosso amadurecimento em Deus. Tem pessoas que passam pela luta e nos primeiros momentos já desistem de tudo. Agora tem pessoas que passam pela luta e se tornam mais fortes ainda. Por isso que a gente vai olhando para as pessoas e tem um irmão que você sabe que ele sofreu, mas ele está ali, ele não larga Jesus. Eu posso estar sofrendo, posso estar moído, machucado, mas de Jesus eu não largo. Eu lembro, a Jaque contou algo para nós, né Jaque? Uma vez ela falou que pegou um Uber lá e a menina falou que perdeu mãe, perdeu o pai, o casamento gerou um problema, mas ela falou para Jaque, mas eu não larguei de Jesus. A gente não pode abrir mão disso. E a gente vai ouvindo muitas coisas e tem muitos que vão dizer que o sofrimento e que a pobreza e as dificuldades não são de Deus. Quais são as ferramentas que Deus utiliza para mexer com a gente? Primeiro é o bolso. Gente, quando mexe no bolso,
Tem gente que tem depósito de remédio em casa e ainda não entendeu. Tem gente que acaba vivendo em hospital e ainda não entendeu. Ai, pastor, estou com a dor aqui. Ai, pastor, não sei o que. Não estou dizendo que não vai acontecer, vai. Mas uma das formas do Senhor nos alertar, Ele mexe com o nosso bolso mesmo. Uma vez o irmão disse: pastor, precisa orar por mim, porque o meu bolso parece que não tem fundo. Eu jogo o dinheiro lá, quando eu ponho a mão não tem mais dinheiro. Eu falei: Deus está te dando um alô, cara. Porque tem gente que confia no dinheiro, e isso não vai te levar a lugar nenhum, porque isso não é humildade. Tem gente que quando tem dinheiro não vem para a igreja. Quando fica sem dinheiro, vem para a igreja. Interessante, né? Nós ministramos sobre dízimos e oferta, e eu digo o seguinte: eu vivo na minha casa, e eu ensino daquilo que eu vivo com propriedade. Se você não acredita na palavra, já não é um problema meu, mas eu estou te ensinando a viver algo maior. Lembro da Lilian. A Lilian um dia mandou, falou: pastor, eu dizimei. Eu falei: amém. Ela falou: pastor, você não sabe da maior. O que foi, Lilian? Ela falou: meu salário aumentou faz uns 2 meses, eu não tinha percebido ainda. Otávio, né, Otávio? Estava chorando por um aumento e veio muito mais do que estava esperando. Porque nós confiamos que o Senhor uma hora vai mudar a situação. A irmã Sandra, né, irmã Sandra? A irmã Sandra viveu um milagre maravilhoso. O Vinícius, sempre falei para o Vinícius, cara, seja fiel. Ô, pastor, mas é pouquinho. Não tem problema, seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. O Vinícius ele contou quinta-feira, ele foi abençoado num dia, talvez o que ele podia ganhar em 3 meses, eu acho, né, Vinícius? Num dia. Deus precisa nos ensinar das formas mais dolorosas, porque a gente nunca quer aprender com o erro dos outros, a gente quer aprender só com nós. Essa que é a dificuldade. Nós precisamos abrir o nosso coração para entender que o Pai nos ensina, mas muitas vezes a nossa mente, os nossos olhos estão tapados para analisar aquilo que Ele está ensinando. Nós queremos muitas vezes fazer aquilo que é errado, porque queremos fazer, e eu volto a dizer sobre isso. Não adianta eu criar um atalho, porque o Senhor não opera através de atalho. O Senhor opera através de um caminho que é real, de um caminho que é digno, de um caminho que é honrado. Então o Senhor vai nos tratar para entender e nos mostrar, nos aperfeiçoar, nos purificar, para saber se amamos mesmo ao nosso Deus. A igreja de Esmirna viveu o pior tempo da igreja na terra. E nós estamos caminhando para isso, queridos. Infelizmente, hoje é uma palavra de uma orientação para as nossas vidas. Nós estamos caminhando para isso. Essa semana retrasada, uma irmã ousou falar algo na internet e está sendo bombardeada. Hoje nós não podemos mais nos posicionar. Talvez no seu ambiente de trabalho pode ter diversos tipos de ideologias de pessoas. E se você se posicionar, você arruma um problema. Porque a igreja caminha por uma perseguição. E o que eu consigo entender é que todas as vezes que a igreja é espremida, que a igreja ela é apertada, é porque um movimento vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você. O meu coração sente muito isso, que nós estamos próximos à volta de Jesus.
Muitos dizem: isso é coisa de louco, é maluco, não quero saber. Mas como nunca houve na face da terra, há um tempo em que Jesus está preparando uma geração para conhecer aquilo que é pregado há milhares de anos, que um dia o Rei voltará nas nuvens e levará aqueles que permaneceram até o fim. Então a palavra de Deus para o seu coração hoje é: você pode estar em luta, você pode estar em tribulação, mas não perca a sua salvação por isso, querido. Não perca aquilo que Deus te deu por isso. Não se deixe enganar. Ouviu algo? Contesta. Ouviu algo? Não sai recebendo tudo não. Deus está falando muito comigo há muito tempo sobre isso. Não recebe tudo que você está ouvindo, porque você não está contestando, você não sabe se é verdade, está recebendo. É isso que te digo, sai fora. Se não tem Bíblia, vaza. Olha só, antigamente a gente dizia assim, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje nós dizemos assim: procure uma igreja perto da palavra. Nós não somos movidos só com oba-oba, com repleplé, não. Nós somos movidos por isso aqui, pela palavra. Você está preparado para dar sua vida por amor a Jesus? Hoje é para a gente se conscientizar que o fim está aí. Igrejas que já dependem de uma autorização de um presidente, de um ditador, para se reunir. Lugares em que a Bíblia está expressamente proibida. Queimaram milhões de exemplares à praça pública. Por que será que isso está acontecendo, irmão? Se a gente analisar a história e humanamente entender, Jesus veio à terra, não gerou um problema a não ser curou, ressuscitou, libertou, transformou vidas e foi colocado em uma cruz. Por que nós temos milhões de Bíblias sendo queimadas agora? Por que nós temos milhares de pessoas que querem calar a voz da igreja? Porque sabem que essa verdade é que liberta, porque sabem que essa verdade é que transforma. Então, na hora de nós nos posicionarmos em Deus e entender que aquilo que eu estou passando é por um motivo único, é para que a glória de Deus, preste atenção em mim, é para que a glória de Deus seja revelada através da sua vida. Olhe para essa pessoa bonita do seu lado. A glória de Deus está sendo revelada através dessa pessoa. Então onde você entrar, você vai sofrer calúnia? Vai, não vou mentir não. Vai ter dificuldade? Vai, mas entenda que através da sua vida a glória de Deus é revelada para aquele lugar. Entenda que através dos seus lábios a glória de Deus é revelada naquele lugar. Na tua casa pode estar tendo muita guerra, mas deixa eu falar algo para você. Se você se posicionar e se levantar e dizer: a glória de Deus está sendo revelada aqui, coisas maiores vão acontecer. Se o teu sonho ainda, para aqueles que creem no ano da conquista, se o teu sonho pode estar emperrado, você pode estar sofrendo lutas, as portas fechadas, mas se você se posicionar, entenda e compreenda, a glória de Deus será revelada através do teu projeto. Viva essa palavra. Caminhe nessa palavra. Confie que Deus tem algo maior para você. E eu encerro dizendo o seguinte: João escreve na carta revelada à igreja de Esmirna: essa tribulação durará 10 dias. Deus é sempre específico. Lembra quando eu disse que deserto ele não é eterno? Eu quero te motivar a entender. Hoje você pode estar passando uma luta,
Para uns pode ser o final dos 10 dias. Vou repetir. Para um pode ser o final dos 10 dias. Para outro pode ser o começo de 10 dias. Mas entenda, uma hora a tribulação chega no fim. E aí na hora que chegar no fim, você vai falar assim: agora é hora de eu andar sobre as águas. Aí aqueles que estavam te apontando, e isso aqui é profético, aqueles que estavam te apontando, gerando problema na tua vida, vai olhar para você e falar: olha lá, a situação mudou, a mesa virou. Sabe por quê, querido? A tribulação não é eterna, a luta não é eterna, porque uma hora ela chega no fim. E o que diz o texto? Ele te dará vida. Ele te dará a vida. Onde você precisa de vida hoje? Onde você precisa de vida hoje? Vamos colocar de pé. Vou tornar a repetir a pergunta. Onde você precisa de vida hoje? Pode deixar um pouquinho aceso, irmão. Depois você apaga, irmão. Obrigado. Olhe para mim. Nós somos muitas vezes motivados por um som, por pessoas cantando. Esquecemos que essa motivação tem que partir de nós, dentro de nós. Muitas vezes nós estamos mortos para aquilo que temos para viver, e não vivemos porque morremos já. Eu conversava com uma pessoa essa semana e disse para ela assim: você tem um sonho, então pague o preço pelo seu sonho. Irmãos, Deus não vai descer aqui. Por exemplo, eu tinha um sonho de pastorear. Coisa difícil, irmão. Eu conversava com a Luana, acho que foi essa semana. Ela falou: amor, se você soubesse antes, você não tinha ido. Eu falei: com certeza. Não tinha ido. Mas para chegar aqui eu paguei o preço. Eu precisei de vida, e vida em abundância. Você pode ter chegado aqui hoje esmorecido, cansado, não acreditando mais em nada, porque a luta está muito grande, a tribulação está acirrada. Você pode estar vendo um vale de ossos secos, mas Ezequiel 37 diz que o profeta andou e ele falou: só estou vendo ossos secos, não tem mais ido. O profeta disse assim, ó, só profetiza, porque a vida vai vir aí. Então eu quero que você pense mais uma vez, aonde você precisa de vida. Aonde você precisa de vida. Analise.